Olá, queridos amigos e irmãos, bom dia, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, antes de iniciar o meu trabalho, vou trabalhar, estou aplicando aqui esse discipulado, tá bom? Para você, novo convertido, né? Também para você que já é cristão e nunca teve este curso preparatório, tá bom? E também para você que deseja ser cristão, tá bom? Que deseja aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá? Deixa eu fazer aqui um parecer geral, porque a palavra de Deus ela é suficiente, tá? Ela é soberana, tá certo? Então ela está sobre nós, tá bom? Há quem diga que a Bíblia saiu da igreja. Olha só, presta atenção. Deixa eu ampliar já esse assunto aqui. A igreja de Jesus é onde estiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, tá bom? Aí os homens organizou em grupos, tá? E aqui é minha igreja. Bom, aí nós conhecemos a igreja, assim, a igreja, exemplo, a igreja Assembleia de Deus, a igreja quadrangular, a igreja do Evangelho Pleno, a igreja, né, pentecostal dos últimos dias, a igreja Congregação Cristã. São grupos, porém a igreja de Jesus não tem paredes, tá bom? Ela não tem paredes, ela não tem nome, tá? Mas onde tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, Jesus ali estará, porque ele falou, onde estiver ligado na terra, será ligado no céu, tá bom? Então, é importante, é necessário que você esteja assim, né, dentro desses grupos, porque ainda né, ainda é onde se ajunta mais pessoas, mais cristãos, tá bom? Mas lembrando que as placas não é igreja, isso é instituição, tá bom? Então devemos tomar cuidado para que a tradição desses lugares, a filosofia dessas placas, né, não tome lugar da Bíblia Sagrada, tá bom? Não tome lugar de Jesus, porque há um perigo, né? Os fariseus também, muitas vezes, eles confundiam a tradição, né, com a palavra de Deus. Tá bom? A tradição não é maior que a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ela é soberana e ela não saiu da igreja. Ela é o próprio Cristo, ela é o próprio Deus revelado para nós. Amém? Então vamos lá, queridos. Hoje, queridos, eu vou aplicar o segundo curso preparatório, né, na matéria da teologia, baseado, né, na matéria da teologia, mas de uma forma resumida aqui, porque esse assunto é amplo, tá bom? Ramatiologia. A matéria será ramatiologia. O que é ramatiologia? É uma junção, né, de dois nomes, né? Ramatiologia, tá? Ou seja, o estudo do pecado. Ontem foi bibliologia, o estudo da Bíblia, ou acerca da Bíblia, tá bom? E hoje falaremos sobre o estudo do pecado, tá bom? Então, para começar, nós iremos aprofundar o que é pecado, como nasceu o pecado, quem deu origem ao pecado, por meio de quem e onde que entrou o pecado e outros temas muito relevantes a este assunto, tá bom? Iremos conhecer também aonde que nós estamos diante de Deus, tá bom? Quem somos nós diante de Deus? O que Deus exige que nós andemos
aonde Ele quer que nós andemos, tá? Então vamos lá. Esse estudo pode ir para 2 ou 3 vídeos, tá bom? Mas eu creio que 2 já é suficiente, tá bom, queridos? Vamos lá. Eu quero saudar a todos os meus irmãos em Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Para os irmãos da congregação, paz de Deus, que também é Cristo, né? A paz de Deus é Cristo. Amém? E vamos dar assim continuação. Bem, eu estou gravando assim no YouTube, por quê? Passando por YouTube, por quê? Porque ficará registrado e também não pesará no seu smartphone, tá bom? É um link que você tiver tempo. Estude que você precisa. Todos nós precisamos da palavra de Deus. E ela é a nossa regente, é a nossa professora, nosso guia, nossa bússola. Você quer se achar onde que eu estou diante de Deus? A Bíblia Sagrada. E aqui também, vou inserir vocês no grupo também, aqui no grupo do WhatsApp. Ontem mesmo tem uns irmãos que perguntaram, né? Foi muito importante e interessante que ele perguntou assuntos muito relevantes, né? Se perguntou ontem se os espíritos têm, eles podem entrar em nossos sonhos, né? Na nossa mente e tal, coisa assim. E fomos resolvendo, respondendo mediante a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, queridos. Ramatologia, pecado. Lição 2. Iniciamos assim, o pecado não foi um acidente, tá? Ele não foi um acidente. Ele tem sido um ato consciente. Depois que este pecado entrou no mundo, conforme Romanos 5,12, já vamos ler aqui, ó. Romanos, tá? Eu vou só adiantar, mas vocês parem o vídeo, tá? E confira na sua Bíblia, por favor, faça isso. Você precisa se encontrar, tá bom? Olha, Romanos 5,12, vou apertar aqui, estou no aplicativo, tá? Baixa o aplicativo aí, a MY espaço BIBLE. Baixa essa Bíblia, tá bom? E eu vou ensinar você aqui a baixar, módulo de Bíblia, várias versões, comentários, dicionários, tá bom? Esquema para você ler a Bíblia toda em 6 meses, em 1 ano e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá. Romanos 5,12 diz assim, ó. Eu vou pôr na linguagem bem atualizada. Vou pôr aqui na NVI, tá bom? Diz assim, ó. Portanto, da mesma forma, aqui em cima, ó, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, né? E pela morte. Nossa, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Ok? Ou seja, a morte entrou por Adão, saiu o sofrimento, a angústia, a dor, o sofrimento, tudo que é ruim entrou mediante esse pecado de Adão. Tá bom? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, porque Adão pecou, todos que nascem a partir de Adão torna-se pecador. Por isso que Deus exige o perdão do pecado, dos pecados de nossos pais. Quando você orar, ora, Senhor, perdoa, Senhor, o pecado de nossos pais. Perdoa o pecado, Senhor, que eu estou cometendo, que já cometi hoje. Ó, Senhor, e também, Senhor, me ajuda, Senhor, e perdoa, Pai, o pecado que irei cometer, tá bom? Esta oração que se deve fazer, tá bom? Então você viu aqui que por causa de Adão entrou o pecado e logo em sequência a morte, o sofrimento, tudo que é ruim a partir de que nasce a partir de Adão, tá bom? Então o ser humano, ele vendeu-se a ele vendeu-se o que? Ao pecado, né?
No mesmo livro, 7,12, ó. Romanos 7,12. Ou seja, o homem achou bom, né? E fez uma troca. Ele entregou a alma ao pecado, né? E o pecado, né, mediante, logicamente, né, que é do diabo, comprou o ser humano. Olha só. Romanos 7,14, melhor. Perdão, 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, a palavra de Deus, certo? Eu, contudo, não o sou espiritual, né? Pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha aí. Olha onde nós estamos. Estamos vendidos na mão do pecado. Por isso que a nossa natureza ela é pecaminosa, tá bom? Vamos aprofundar. E cada criatura, querido, passou a nascer em iniquidade. Em Salmos 51, e o versículo de número 5, verso, tá? O pessoal fala verso, porque é música, tá? Salmos é música, tá bom? Mas são música inspirada por Deus, tá bom? Olha aí que diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, não tem escapatória. Eu ser gerado no, né, certo? Eu sendo gerado no ventre da minha mãe e já sou pecador. Certo? Porque o sangue que corre na minha mãe, que corria na minha mãe, corria também dentro de mim. Então o pecado já está em nossa carne, no nosso sangue, no nosso gene. Entendeu aí? Salmos 55, 5. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, porque sou pecador desde a minha, né, fecundação. Tá bom? Por isso é que Jesus Cristo, né, veio a este mundo para nos vivificar, ou seja, nos ressuscitar, nos tirar. Não veio mais cobrir como na antiga aliança, no Novo Testamento, tá? Que o animal, depois eu explico isso aqui em outra hora, que o inimigo, ou melhor, perdão, que o Senhor Deus instituiu o sacrifício dos animais para que, imolando, ou seja, tirando o sangue daquele animal, o sangue escorrendo, né? Que era a imolação, certo? O sangue escorrendo simbolizava o sangue sair de dentro de nós, certo? E aquele sacrifício cobria o nosso pecado. Mas agora não, com Jesus não. O Cordeiro de Deus veio para ser imolado, moído pelas nossas transgressões, né, conforme Isaías 53, tá? Mas ele veio para tirar o pecado. João Batista falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele retira, tá? Então, ele nos faz vivificar para Deus. Porque antes, quando nós não recebemos a Cristo, quando nós ainda não recebemos Jesus, nós está morto para Deus, tá, queridos? Aquele que não recebe Jesus, ele está morto para Deus. Aí, lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo explica isso aí, que nós agora fomos vivificados, ou seja, o Senhor Deus nos deu vida por meio de Cristo. Aquele que recebe a Jesus, né, o Senhor Deus dá vida diante dele. Ou seja, tornamos a vida diante do Senhor para vivermos uma vida em novidade de vida, tá? Pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tá? Também Efésios 2, primeiro, tá bom? Agora a pergunta é, o que é pecado? Né? Bom, o pecado pode ser definido assim: errar o alvo, errar o caminho, ser achado em falta, perversidade. Olha o que é o pecado: tortuosidade. Contudo, vamos, né, aqui encontrar na palavra de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade, querido, é o mesmo que falta de reverência e temor, que também é pecado. Iniquidade é isso. A partir do momento que você faltou com reverência com Deus, você diante do juiz, no fórum, chegará de boné, o que acontece? Isso é falta de reverência. E falta do quê? De temor, certo?
Então isso aí é pecado. Você pode sair lá preso, tá? É a mesma coisa diante de Deus, né? Iniquidade, quando você vê esse termo iniquidade, é isso. É falta de reverência, é faltar com reverência. É eu pecar, é eu fazer as coisas de qualquer forma, relaxadamente. Isso é iniquidade. Ou seja, pecar, eu mando em mim, eu faço o que aconteça, tá bom? Olha só, vamos conferir aqui, ó. Salmos 36, versículo número 1, tá? Ou verso como você acha melhor aí. Há no meu íntimo, olha só o que o salmista fala. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Olha aí. Aqui fala maldade, mas em outros textos fala iniquidade. Tá bom? Vamos na a Bíblia de Ferreira de Almeida, ele diz assim, ó. Salmo 36. Primeiro, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, está falando aqui de iniquidade. Prevaricar é a mesma coisa que faltar com a ordem, certo? Pecar na ordem, tá bom? É a mesma coisa. E aqui está falando que a prevaricação, a falta de temor, a falta de respeito já está no íntimo do coração do pecador, tá? E não há temor de Deus perante os seus olhos. Tá bom? É o que eu estou falando aqui sobre iniquidade. Agora, o que é desobediência? Bom, a desobediência é a raiz é a raiz do pecado dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, certo? Em Romanos 5,19 diz assim, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora está falando aqui sobre a restauração. Aqui mostramos que por meio de Adão entrou o pecado a todos os homens da terra. Porque Adão foi a porta, né? Mas agora, por meio de Cristo Jesus, fomos agora feitos justo aquele que recebe a Cristo Jesus. Tá bom? Aquele que recebe a Cristo Jesus, que vive segundo, desculpa, aquele que vive segundo a sua vontade, né? Esse passa a ser justo diante de Deus. Tá bom? Inocente, um termo mais preciso, tá bom? Agora, o que é transgressão? A transgressão é violar ou passar além dos limites dados por Deus. 1 João, uma cartinha lá embaixo, ó, tem um evangelho de João, tá? Tem aqui, esse azulzinho aqui, ó. João, tá? E também tem as epístolas, são as cartas pequenas de João. Aqui embaixo, ó, um roxinho. 1º, 2º, 3º João, tá bom? 1 João 3, 4. Olha o que diz. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Você viu? Então, aqui está falando da falta de reverência, falta de temor, né? E pecado contra si mesmo é iniquidade, porque o nosso corpo, querido, é templo do Espírito Santo. Todo o pecado que nós cometemos, querido, é contra nós mesmos, tá? É como um bebê que não sabe que veneno ali faz mal. Ele repõe na boca, não é isso? Então, é a mesma coisa nós diante de Deus. O pecado ele é doce, mas no final ele vai te matar. Entendeu? Ele vai te matar, vai jogar. Eu costumo dizer aqui em casa, né? Que o nosso coração ele ama a morte. É o nosso coração. Então não siga o seu coração, tá? O coração ele ama a morte, ele ama a destruição. Você tem que olhar para a palavra de Deus, que é a sua regente, que vai te levar à felicidade de verdade, a vida com Deus, a paz e a bonança. Glória a Jesus. Amém? Então vamos continuar, queridos. Vemos aí. Agora vamos falar sobre a universalidade do pecado. O pecado, né, está em todos os homens, em todo o mundo. O pecado é um mal tão abrangente, querido, que a Bíblia define da seguinte forma: todos pecaram. Olha aí. Depois,
não há nenhum justo sequer. E depois, não há que não peque. Olha aí. Vamos para o primeiro aqui, todos pecaram. Como já li ali, Romanos 3:23. Olha lá, vamos ver o que diz aqui, ó. 3:23. A Bíblia, ela diz que todos pecaram. A universalidade do pecado, tá aqui, desculpa. Eu falo muito rápido às vezes e me atropelam. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos. O que é destituir? Afastar, tirar do cargo. Tá? Nós antes era filho de Deus, por meio do pecado de Adão, fomos tirados do nosso cargo de filho de Deus. Tá? Por isso que aquele que recebe a Cristo, ele recebe novamente o posto. Nós é realocado em Cristo e para filho de Deus. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós temos muitos benefícios. Certo? Primeiro a salvação, o Espírito Santo, a paz, olha, é inúmeros benefícios. Mas quando nós foi tirado, entrou a morte, a angústia, o pecado, a destruição, meu Deus do céu, tudo que é ruim, né? Por isso que aqui todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque por meio de Adão o pecado entrou no mundo e todos que nascem a partir de Adão são pecadores. E necessita agora que receba Cristo Jesus para que volte ao posto de filho. Amém? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ok? Ninguém sequer, em todas as épocas, deixou de ser chamado, de ser contaminado. Todos, porque todos se contaminaram. Não é? Agora, não há nenhum justo. Olha aí, Romanos 3:10 e 11. Olha aí, que dia aqui, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, Deus falou. Não há quem não entenda. Não há que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Porque todos se contaminaram, todos se afastaram, todos, certo? Todos se contaminaram, de forma geral. Tá bom? Então, a aparência do pecado que impede que o homem seja reto espiritualmente. Tá bom? Quando há pecado, o homem torna-se torto diante de Deus. Agora não há que não peque. Efésios 5:7, vamos ver. Vamos lá, se essa referência aqui. Muito bem lembrado, vamos lá. Senão vai dar sequência aqui, que não pode parar. Bem, então somente esses textos aqui que eu li para vocês tá mostrando que o pecado está em todos os homens. Tá? Não há ninguém que diga assim, não, eu nunca pequei, eu não peco. Não, todos pecam. Todos pecam. Mas qual é a diferença de nós cristãos, né, que continuamos nesse corpo da carne, para aquelas pessoas que não são cristãos ainda? A diferença é a prática. O apóstolo João disse que aquele que tem a Jesus, que tem o Espírito de Deus na vida dele, ele não peca. Está falando que aquele que recebe a Cristo, quando ele pega por fraqueza, porque está no corpo da carne, certo? Está no corpo da morte, esse corpo mortal, tá bom? Agora, os que não receberam Jesus, ele pega por prazer, ele já acorda pensando em pecar. Ele já acorda pensando em fazer o mal contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus. Há uma diferença, tá certo? Nós pecamos por fraqueza, tá bom? Agora, qual que é o pecado que fere a Deus de frente? Porque todo pecado é contra nós, certo? Que também é iniquidade, certo? É desonrar o corpo, que o corpo é templo do Espírito Santo, certo? Agora, o pecado que fere a Deus de frente é a soberba, é o orgulho. Por isso que eu costumo dizer, gente, não fala orgulho, o orgulho não presta. O orgulho derrubou o diabo lá de cima, né? Quando este era um anjo de luz.
era um anjo de Deus. Então, orgulho, se achar melhor, se achar perfeito, é pecado. Cuidado, que você pode estar pecando aí, tá bom? Bem, agora vamos falar da origem do pecado? Olha, quanto à origem, não é uma causa, tá? Não é uma causa, mas uma consequência que teve lugar, né, no ser chamado Lúcifer, né, que eu acabei de falar aqui, e este encheu seu coração de orgulho, né, de soberba. Toda ofensa, querido, contra Deus teve início no coração de Lúcifer, né, que rebelou-se. Por isso que o pecado é uma rebelião contra Deus, tá? É você se rebeliar contra si mesmo, contra Deus. Ah, mas eu não faço mal a mim, eu faço mal a mim. É pecado, é iniquidade e está afastando de Deus, e isso vai te levar ao lago de fogo, à condenação eterna, tá? Então toda ofensa era nasceu no coração de Lúcifer, né, que rebelou-se contra Deus. Vamos conferir lá, Isaías 14, 13 e 14, depois vamos para o próximo vídeo. Ó, Isaías, livro de Isaías, certo? Rapidamente aqui. 14, 13 e o 14. Olha lá o que diz aqui, ó. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto era o diabo falando, querem ser igual a Deus para competir com Deus. E Deus lançou de alto a baixo. Querido, vamos para o próximo vídeo, porque este já se estendeu. Amém? Deus abençoe e vamos dar continuação no próximo vídeo. Fique na paz.